pessoal, desculpa aí, tivemos um probleminha técnico aqui. Eu estava colocando só uma informação errada, aí as coisas realmente não funcionam. Estou aqui com a Fernanda nesse Data Stone Convida. Prazer, meu nome é Lindolfo, sou CEO da Datastone e estou chamando ela aqui para esse primeiro contato, para esse primeiro papo aqui. Ela basicamente aí que atua há 10 anos com vendas B2B, basicamente está à frente aí da parte de go-to-market para empresa SaaS. Ela é head, né, da ABCD Ventures e está aí no dia a dia com uma série de empresas é, assessorando e, enfim, vivendo aí nas trincheiras da área de vendas. Fernanda, seja bem-vinda. Super prazer em estar por aqui. E eu adorei já que o dado estava errado, que a gente demorou para entrar, que isso só mostra que se o dado está errado, não adianta ter as melhores pessoas aqui para conversar, o negócio não vai para Não, frente. não dá certo. Realmente a Não dá gente certo. vê que com dado A gente bom fica até com nervoso. dado bom até estagiário faz funcionar as coisas, né? Aí, ó, boa. Agora a gente tem aqui, estamos no estúdio, estamos com uma série de. Nossa, quanto tem equipamento tem aqui, mas não adianta, dado ruim, é isso aí, dá errado. Então, gente, desculpa, mas vamos lá, começamos aí. Fernanda, fala aí um pouquinho aí da sua experiência aí à frente, tanto, enfim, da ABCD, quanto também da parte de mentorias, que você já treinou aí, enfim, mais de 1.000 pessoas aí, de diversos cargos, enfim, desde júniores aí até pessoas sêniores. Fala um pouquinho pra gente sobre esse seu trabalho. Boa. Eu estou no mercado de prospecção, vendas desde 2015. Eu já passei pela área de pré-vendas, sendo analista de inbound, outbound. Minha paixão é o outbound. Já Legal. trabalhei para empresa americana, onde eu fui outbound, trabalhando como outbound VDR ali sênior, prospectando América Latina, Espanha, Portugal. Já fui Bacana. vendedora. Antes de ir para a empresa americana, eu trabalhei 2 anos como vendedora. Eu ia assumir a área de vendas, estava me preparando para isso, mas vi que prospecção e apoiar os profissionais ali nessa área mais de como achar aquela pessoa, como pensar nessa estratégia, me anima muito mais do que de fato a parte de negociação em si, então eu gosto da qualificação mesmo. Uhum. Fui para empresa de fora e nesse paralelo eu montei a Academia Rapport junto com a Jéssica Bosco. Então na Legal. Rapport a gente tem curso, uma comunidade para pré-vendas para quem prospecta. Então tem desde empreendedor que prospecta, vendedor, obviamente pré-vendedores. Então a gente tem uma comunidade hoje e um curso com mais de 1.000 profissionais. E a gente fala muito sobre outbound, a gente fala muito sobre dados, sobre lista. A gente vê esse desafio ali sendo comum. E eu também vejo isso nas empresas que eu acompanho dando mentoria, dando treinamento. Essa é uma das primeiras partes assim que eu acabo trazendo para a gente organizar e depois, de fato, colocar a mão na massa ali no que tange a qualificação. Então vai ser muito legal, Lindolfo. Fiquei muito animada com a conversa, porque quando a gente fala de lista, eu sempre trago isso até em palestras, que lista ruim, resultado ruim, e aprofundar um pouco mais sobre isso e trazer aqui para nossa audiência o porquê que isso é tão importante a gente olhar com a devida atenção. Legal. É muito bom ter esse espaço. Não, e aí, já pegando o gancho aí, o que que você mais, o que que o pessoal mais erra quando o assunto é geração de leads, assim, já pegando o gancho? Acho que o primeiro ponto é não ter o ICP muito bem definido. Então, às vezes a pessoa fala, não, meu ICP é farmácia. Tá, Certo. mas tem vários recortes aqui dentro. Então, primeiro começar a fazer esses recortes e entender de fato para quem eu entrego valor. Então, ter essa clareza. Quem que é meu ICP? E, obviamente, dentro do meu ICP eu tenho a minha persona. Quem que eu vou prospectar lá dentro? As pessoas tendem a prospectar o decisor. Mas a gente tem o decisor, a gente tem o influenciador, o champion que está ali no meio, e a gente tem o usuário também. Muitas Uhum. vezes a gente está prospectando o decisor que ele vai assinar, mas não é ele que está usando, que vê as dores de fato e que vai movimentar uma negociação lá dentro para fazer acontecer. Então, ter o ICP, saber essa pessoa certa para entrar em contato e depois ter, obviamente, uma plataforma que te dê esses contatos limpos, um e-mail que não vai voltar, um telefone que vai tocar,
o número de WhatsApp que a pessoa vai receber a mensagem. Então, quando a gente fala de dados e de criação de listas, de nada adianta eu também ter super bem mapeado meu ICP, a minha persona, e não conseguir extrair o dado dessa pessoa para eu fazer contato com ela. E eu Bacana. já trabalhei, quando eu fui para a empresa americana, eu usava uma ferramenta de lá, que eu não tinha, eu não conhecia antes. E, cara, eu penei demais, assim. Eu tive que. Os meus dados. Parecia, na plataforma estava como assertivos, mais de 80% de assertividade. Eu fazia as minhas campanhas, eu disparava os meus Certo. e-mails, cara, eu gastava aquele tempo na personalização Uhum. e o e-mail voltava. E É ali eu entendi que, não, desesperador. peraí, eu tô tão acostumado a usar as ferramentas para prospectar Brasil, que eu já conheço, Sim. agora eu preciso prospectar fora. Ali acho que foi um primeiro ponto que eu entendi. Eu tô gastando muito tempo com dado errado, tô trabalhando de forma errada. E aí eu Não, comecei a olhar cada vez com mais atenção para preciso ter uma boa ferramenta, porque sem isso o negócio não vai para frente. não, olha que legal, né? Você foi lá, você fez sua lista, ou enfim, recebeu de um LDR talvez, analisou a lista, se preparou, fez o discovery, né, da conta, da empresa, checou quais eram as dores, quais eram os desafios de CP persona, preparou para mandar um e-mail personalizado. Isso vai tempo. E aquele e-mail em um segundo volta, né? Mailbox not found, né? Então isso drena muito Muito. enfim, na verdade é meio até que desesperador para quem está ali no dia a dia sendo cobrado por volumetria muitas vezes, por entregas, por reuniões, etc e tal, simplesmente a pessoa acaba deixando de lado, não adianta me esforçar mais porque simplesmente a lista ruim, eu não vou conseguir obter esse retorno que estão realmente me pedindo, né? Então isso é Sim. frustrante. É frustrante para quem está Muito. ali para o BDR, ali para o SDR, né? E isso quando a pessoa tem uma plataforma que ainda gera lista, né? Em muitos casos, o empreendedor está lá na Tá, mão, sim. caçando informação de um lado, de outro, fazendo de uma forma extremamente manual, que não tem necessidade nenhuma, mas está lá catando milho e sendo muito pouco efetivo. Não, e aí nós temos também uma outra questão, né? Você pegando esse gancho seu aqui, pô, a pessoa fica pegando milho, etc, catando milho, etc e tal, tá lá, ou seja, tá no Google, tá no LinkedIn, tá tentando Uhum. alguma técnica de raspagem com alguma ferramenta, né, para poder maximizar isso de alguma forma. E legal, né? Pelo menos ali tá de uma forma manual, ele tá indo direcionado, mas aí tem algo contrário, né? Tem o oposto que é quando alguém chega e fala: toma essa lista aqui de 10 mil empresas aqui para você. Eu fui num evento e voltei com uma lista muito boa. E É. aí, toma a lista. Hoje de manhã, inclusive, eu estava dando uma mentoria para uma empresa que foi num evento, voltou com uma lista. E aí a pré-vendedora lá, a gente já tinha trabalhado a ideia de priorização, ela Uhum. separou em 3 grandes grupos. Esse é o grupo A, B e C. Aí eu falei para ela, beleza, a gente está com a lista aqui. Tem e-mail corporativo, @empresa. Tem e-mails Gmail, tem e-mail Wall, Hotmail, Outlook, Yahoo. Por onde que a Bom, gente começa? bom. Nossa, esse entrega a idade. Mas aí, esse aqui foi até engraçado. Eu falei, Yahoo é e-mail antigo. Aí o gestor dela falou, olha, o Yahoo às vezes é o e-mail do decisor, de tão antigo que, que é. Olha, nunca Mas tinha pensado por nunca tinha pensado aí, por ó, esse lado, hein? viu? Aí eu falei pra ela, tá, beleza, onde é que a gente vai começar agora? Ela ia por um caminho. Eu falei, não, vamos começar com os e-mails de quem é @empresa, que já me dá um Com certeza. indicativo, Sim. mínimo que seja, de que tem um domínio aqui. As outras pessoas que estão aqui com e-mails pessoais, a gente vai tentar pegar o e-mail profissional delas. Vou pegar o nome dela e a empresa que ela está, Sim. tentar ali capturar essa informação, mas numa lista muito grande, a gente tem que ter formas de priorização. Uhum, Por onde que uhum. eu começo? Eu não vou investir o mesmo tempo em todo mundo. Então eu Claro. tenho que achar formas de entender quais são os meus indicativos de que eu vou tentar primeiro com a Fernanda, eu vou personalizar mais, eu vou investir mais tempo na Fernanda do que no Lindolfo, por Perfeito. exemplo. Sim, Então, sim. a gente tem que ter critérios também em lista que nos possibilitem fazer isso. E aqui a gente trabalha muito com filtros. Legal, legal. E a galera que tá no chat aí, vocês estão muito quietinhos aí. Fala pra gente aí, quem foi que já recebeu uma lista gigantesca e falou, ó, te vira.
não falta material para você. Tem alguém? Levanta a mão aí, galera. Vamos fazer barulho aí. Porque Quem for muitas dar vezes rapport, estiver acompanhando também, manda uma olha, raposinha que a gente já sabe que vocês estão por aqui. raposinha. Ah, legal. Tô vendo umas raposinhas aqui, cara. Deu algum Ah, então problema é isso. aqui. Eu não estou acompanhando o chat, mas se tiver Ah, não, tá aqui. raposinha, Tem é raposinha. Então, galera da raposinha rapport. da Rapote, cara. Bacana, show de bola. Muito bem. E aí, vamos falar, na verdade, agora, Fernanda, sobre uma questão que aí a gente toca muito mais aí na questão do decisor, do CEO, do founder, enfim, do gestor, né? Quando a gente fala de lead ruim, né? Você consegue, assim, tangibilizar de alguma forma qual que é o custo oculto em dar para uma equipe de 3, 4, 5, né, BDRs fazer essa prospecção, né, em termos percentuais, assim, o quanto isso drena, de certa forma, o resultado, óbvio que a gente sabe que isso é muito subjetivo de porte de empresa, de, enfim, mas de certa forma a gente sabe ali que tem um custo oculto ali que muitas vezes não é embutido e isso acaba sempre sobrando ali, de certa forma, para a equipe, né? Sim. É muito comum para vendedor, principalmente outbound, né? Criar as suas próprias listas e também para vendedor de inbound higienizar a sua lista, buscar Uhum. a informação mais certa e organizar isso. Tem empresas que têm o LDR, obviamente, que a responsabilidade dele, ou a inteligência comercial, é fazer essa criação. Mas quando a gente fala aqui de custo oculto, eu vou trazer mais para o lado de comportamental barra emocional. O custo é tu ter uma equipe que está estressada, que está pressionada e que muitas vezes fica esgotada a ponto de falar, eu não consigo fazer isso, eu não sou capaz de entregar, É, você porque não drena o consegue emocional, conectar com as pessoas. drena completamente o emocional ali do time, né? Porque assim, tenho que ligar para 70 pessoas hoje. Uhum. Aí 70 cai na URA, 70 que só chama, ninguém atende, 70 que já volta direto. Pô, meu dia eu sinto que tá perdido. E aí eu olho lá, tô atrás da minha meta. E amanhã, como é que vai ser o meu dia? Aí Então você esse custo tenta, para você mim tenta, tenta de novo. vai tentando, exatamente. Então para mim o custo aqui é a frustração, o esgotamento que um pré-vendedor fica de ele não tem insumos para trabalhar. É. Eu acho que tem uma fala que eu gosto de usar, que eu aprendi ela com o Felipe Coelho, que é sócio aqui no Ipseed, e se eu não me engano, ele viu num conteúdo da Snowflake, Hum, que a gente tem que ter os nossos bons insumos, né? Então, a lista que é a nossa matéria-prima. Não exato. adianta eu querer fazer um bolo e ser a melhor confeiteira possível se meu ovo está estragado, se a minha farinha passou do ponto. Sim. Eu posso até fazer um bolo, mas ele não vai ser bom. É. Então, quando a gente não tem os dados bons, a gente está dando para nossa equipe, a gente não está dando para ela uma possibilidade de entregar o resultado de uma forma mais rápida, de uma forma mais assertiva, ser mais estratégico, porque sabe que vale a pena investir um tempo naquela prospecção. A pessoa fica ali meio que dando murro em ponta de faca. E eu te digo, né, complementando tudo que você falou, que na verdade esse custo oculto aí, o pessoal costuma não embutir no CAC e no LTV, entendeu? Da operação. Porque, na verdade, o que eles começam a fazer? Olha só, veja se você concorda comigo, se você discorda, né? Porque eles computam no CAC ali o profissional, computam, enfim, uma série de custos direto e indireto, ferramentas, etc e tal, mas, de certa forma, eles não fazem uma engenharia reversa para saber o que, na verdade, eles têm. Vamos fazer uma analogia, uma Ferrari e estão colocando gasolina adulterada. Né? Ou seja, Uhum, como é que você quer que o time performa? Como você quer melhorar o seu CAC se você, na verdade, está dando uma matéria-prima, como você mesmo falou, né, ruim para essa equipe? Né? E é sim. isso que eu, enfim, aqui a Datastone, a gente, enfim, tem milhares de clientes aqui e eu nunca vi ninguém abordar de certa forma e falar, cara, não, nosso CAC tá ruim, não é por conta do time que não tá dando resultado, não é por conta do CRM, da ferramenta de Sales Enablement, não é por conta da ferramenta de chat de WhatsApp, não, é porque a gente está dando uma lista ruim para eles trabalharem. Sim, Logo, tudo é contaminado nessa conta, perfeito. né? E E, é engraçado porque eu não traria isso como um custo oculto, porque na minha cabeça isso é um custo, ele é visível, assim, tu consegue fazer conta.
sabe? Legal, Fernanda. Por isso que você tá onde você tá. Você tem esse É, entendimento. E por isso que você pra, lidera milhares de pessoas treinando, inspirando todo dia, né? Porque porque você para sabe mim realmente isso. isso é um custo que, pô, se a minha equipe, se a galera não tá conectando, se o e-mail tá voltando, quantas horas um pré-vendedor perdeu nessa lista aqui que não fez o menor sentido? Quanto Sim. custa a hora desse profissional? Ele não entregou a meta dele. Não entregar a meta significa quanto em geração de pipeline. É muito fácil fazer a conta desse ponto. O que é difícil aqui é saber que aquela pessoa está esgotada a ponto de sair da empresa porque ela não consegue fazer o trabalho dela da melhor maneira possível, porque a lista dela não está boa, porque ela gasta um tempo precioso que ela deveria estar se educando, falando com o cliente, prospectando, Fazendo que participando ela de foi webinars. contratada, né? Contratada ali Ah, para ex- realmente pegar e falar exato. com gente. E ela tá lá, meu, sofrendo com isso. E eu posso lá com prioridade, porque eu já passei por todas essas etapas. Eu já passei por ter uma equipe de inteligência comercial, que a gente tinha uma briga ali, do tipo, os leads não estão vindo legais. Uhum. Já tive, e eu já fui a pré-vendedora, eu sempre criei minhas listas. Eu gosto de criar listas, porque eu sinto que eu tô, cara, preparando o terreno para de fato poder fazer o meu trabalho da melhor Sim. maneira possível. Mas já sofri muito com dado errado, com equipe que eu falava, tá, e aí, como é que tá? Fê, eu preciso ter mais leads e eu preciso separar um tempo para prospectar e eu não tô conseguindo achar. Na primeira empresa que eu trabalhei, era tecnologia para evento, e evento Ah, tem data. Então eu não podia prospectar aquele evento, por exemplo, é agora em novembro. Eu não teria tempo hábil sim. de prospectar, fazer toda a negociação, o time, e depois a gente entregar o melhor serviço possível. Então eu achei um evento muito legal, mas eu não posso prospectar ele agora. Então eu Sim. gastei um tempo, achei, mas ele vai para uma lista que eu vou ativar lá na frente. Então, assim, acho que eu já passei por todas as etapas de lidar com um time que constrói lista, eu construí minha lista, construir listas muito boas, usar ferramentas ruins, buscar novas ferramentas. Então, eu sou muito preciosista quando se fala de dados. Sem Uhum. dados bons, não adianta. E Legal. na empresa americana que eu trabalhei, a minha meta era trimestral. E eu Uhum. tinha um colega direto da Inglaterra, e a nossa primeira semana do Tá. trimestre era só fazendo a lista pro trimestre. A gente ficava Bacana. ali organizando o dado, higienizando, Sim. vendo se a pessoa ainda estava na empresa, enriquecendo. Beleza, estou com a lista para os leads do trimestre. Fechou? Uhum. Agora é aqui que eu vou focar e vamos embora. Então isso nos possibilitava saber que a gente estava abastecido e agora o nosso foco e energia ia para de fato fazer a melhor prospecção possível. Show. Agora, vou te fazer aqui uma pergunta polêmica aqui. Vale mais um júnior, né, um time júnior, enfim, um SDR júnior com uma lista boa ou um sênior com uma lista ruim? É que eu acho que o sênior, cara, o sênior ele vai se virar mesmo quando ele está ruim, ele vai dar um jeito de entregar o resultado dele. Aham. Mas aqui eu acho que eu vou, não consigo responder essa pergunta. É, é que o júnior com a lista boa, ele pode desperdiçar toda a lista também, porque ele não sabe muito bem o que fazer com ela. Então, acho que tem esse ponto. Mas eu acho que o ponto aqui é, não dê uma lista. é, se tu for dar uma lista ruim para o teu júnior, é para ele treinar e descartar leads, é para ele aprender no processo, Pra ele aprender no volume. treinar a ineficiência, né? Exato, Ou para falar, olha, tá aqui, ó, é assim, a vida é assim, cara. Você vai ter listas boas, listas ruins. Agora você teve isso, uma experiência com uma lista ruim. Como é que você virou com isso? exato. Você foi atrás de ferramentas, fez double check em outras fontes de Ou informação para só ficou poder conseguir? reclamando. É, exatamente, é o que eu falo, cara. Você só reclama ou você corre atrás para resolver o problema. Você faz parte do problema, você faz parte da É, solução. Então, assim, eu tive um pré-vendedor, Gustavo, o nome dele, que um dia, cara, a internet no escritório tava péssima. Ele pegou a bicicletinha dele, foi até a casa dele, pegou um cabo de energia, porque ele tinha compromisso de falar com aquelas pessoas, ele combinou o follow-up naquele dia, mesmo que a Legal, pessoa não fosse atender ele. Porque, cara, era a meta dele. Teve sim. vezes no escritório que tava todo mundo falando ao mesmo tempo, quando vê ele estava embaixo da mesa fazendo ligação, porque era mais silencioso. Então, assim, Caraca, cara, aí ele era sim. estagiário.
mas ele queria Legal. entregar resultado, ele tinha compromisso com aquilo, se o dado não estava Compromisso. bom, ele se virava. Então Sim. eu tive a possibilidade, acho que até um pouco de, cara, felicidade de ter e trabalhar em times que a galera era muito comprometida, assim. Isso é Então bom. isso, eu não conheço muito o outro lado das pessoas que são muito desengajadas, porque elas não ficaram muito tempo nos lugares que eu fiquei. Show, show, show de bola. E o pessoal do chat aí, galera, se vocês abrirem, se eu chamar alguém para compartilhar aqui a tela aqui do CRM, o que eu vou encontrar aí? Muita oportunidade real e quente ou um cemitério aí que a gente fala de CNPJs fantasmas, zumbis aí que já estão praticamente desativados aí? Fala pra gente como é que é esse CRM de vocês aí, sem entregar muito enfim, a empresa, o projeto, o empregador aí. O que a gente vê muito aqui, né, a gente recebe muito volume de informação, Fernanda, para poder exatamente atualizar. E a gente vê Uhum, que é muito comum ter ali CRMs que chegam, né, listas que chegam para enriquecimento com 50%, né, de informações desatualizadas, né? Isso quer dizer que a gente, de certa forma, é bom, né, que a pessoa tomou, de certa forma, consciência para poder atualizar essas informações no CRM dele, mas olha o lixo, olha aí o cemitério de informações, né, que a gente chama de decadência de dados, né, dentro da área técnica de dados, né, ou seja, uma lista praticamente ela tende aí a ficar obsoleta 30% uhum, aí ao ano, isso dependendo o nicho que você atua, para mais até. E o que a gente vê muitas vezes é a empresa tentando, jogando por executivo, principalmente quem trabalha mais com carteira, etc. e tal, tentando falar com pessoas que elas realmente elas não estão mais lá. As pessoas, de certa forma, já trocaram de função, a empresa não existe. A gente sabe que no Brasil a gente tem tá, 24 milhões de empresas, sendo basicamente 70 delas EPP e MEI, né? 20% é ME e você fica praticamente com 1% de média e grande empresa, né? Então, nessa média e grande empresa, o dado ele ainda costuma mudar bastante, né? Ele costuma ficar desatualizado, mas olha o universo de sim, CNPJs e, obviamente, reflete no universo de pessoas ali trabalhando nessa empresa que simplesmente deixam 1 ano, 2 anos. Hoje em dia né, difícil até você ver pessoas trabalhando muito tempo na empresa só em cargos maiores. Se você precisar prospectar aquela empresa e ir atrás com uma lista basicamente aí de 6 meses, 1 ano atrás, cara, você não vai conseguir contato com uma boa sim. quantidade, né? O LinkedIn, ele postou no ano passado, né, uma pesquisa falando que dentro dos usuários dele, e é uma estatística significativa, né, que a gente pode levar isso como verdade, que 65% das pessoas em 2025 ou iriam trocar de emprego ou pretendiam trocar de emprego. E é o que a gente vê muito aqui na hora que a gente pega uma lista e vai atualizar. Esse número bate, de certa forma, ali, dependendo do nicho de porte de empresa. Tá? Então, Ô, gente, Lindolf, ai, fala. desculpa, pode Não, finalizar não, aí. imagina, eu tinha finalizado já. Ia para o Ah, próximo tá. tópico. Agora vou tirar uma dúvida, vou até pegar meu microfone imaginário aqui, Bora que muita lá. gente tem. Cara, qual que é a diferença de que no final as pessoas entendem assim? É uma empresa de geração de lista. Ela puxa a lista das mesmas fontes. Qual que é a diferença entre a A, B e a C? Bom, Então, acho que é legal tu explicar também, assim, esses mecanismos de higienização, que isso muda também, né? completamente, completamente. Eu acho que é isso que eu acredito o sucesso aí da Datastone quando a gente fala de listas, né? Que a gente nós somos meio freak por precisão de dados aqui, tá? Então, a Datastone aí, Fernanda, ela tem informações de 212 milhões de indivíduos no Brasil. Nós temos basicamente 54 milhões de empresas entre ativas e inativas, certo? Nós viemos de um mundo que é o mundo B2B, desculpa, B2C, né? Que o nosso B2C. cliente é o B2B2C, né? Meu cliente é o B2B, mas ele vende o B2C, que é empresa de call center, empresa de cobrança, crédito consignado e afins.
Então, assim, 2% de diferença na encontrabilidade, ou seja, no telefone certo daquela pessoa, é um aumento de receita gigantesco, né? A gente tem um case, por exemplo, com o Bradesco aqui, que eles usaram a nossa solução para a área de consórcios e trouxeram milhões, né, milhões a mais de receita de devedores aí da área de consórcio, tá? Por exemplo. Então, o que eu quero falar com isso? Assim, primeiro, nós vimos uma escola de que realmente a gente tem que saber exatamente quem é a pessoa e quem é o telefone das pessoas. Nós temos algoritmos, né, que classificam a informação, né? Então, primeiro nós recebemos uma informação, um dado qualquer de uma fonte, a gente começa a criar um score daquela informação, ou seja, ela vai receber sinais de diversas fontes. Por exemplo, eu tenho acordos com call centers que eles me mandam informação se eles falaram com um determinado telefone, né? Então você imagina, eu pego uma ligação ali de 3 minutos dentro com o telefone, aquilo vale um ponto no meu algoritmo de classificação. Então a gente monta um score de telefone, né, onde basicamente ali a gente tem até 3 telefones possíveis para aquela pessoa e, obviamente, o primeiro é 70% de possibilidade de falar, o segundo 20% e o terceiro 10%, porque ainda a gente tem aqui no Brasil pessoas que contratam um plano família, para filha e etc e tal, tá? Depois disso, Fernando, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar lá e vamos colocar mais um sinalzinho se ele tiver o WhatsApp ativo. Se ele tiver o RCS ativo, ele tem mais um ponto. E aí a gente vai para o universo, né, de bilhões de data points aí, que é fontes públicas, que se a gente confirma aquele telefone em alguma outra fonte pública, ele tem mais um sinalzinho. Então, esse ranking que nós colocamos aqui, esse score, né, ele é muito benéfico para quem, de certa forma, cria as listas para a gente. Tá? Você vai ver que a nossa taxa de encontrabilidade é maior. Aí a gente pula para o B2B. B2B, a solução ela tem basicamente há 18 meses. Nós analisamos o mercado e falou, cara, dá para a gente fazer um negócio diferente aqui. Então, aí vem, todo mundo tem a mesma fonte, todo mundo está com a internet aberta para fazer scrapping e, de certa forma, analisar uma série de pontos de informação. Qual que é a diferença? Bom, primeiro que, novamente, a gente veio com essa mentalidade brutal de precisão de dados para o B2B. Então, automaticamente, eu tenho muito mais cobertura de informações do que uma empresa que só trabalha com listas B2B, né? Essa pessoa que trabalha com listas B2B, ela está focada num universo ali mais ou menos de 50 a 60 milhões de pessoas, né? Então, eu sei quem está entrando no mercado, quem está saindo do mercado, quem está aposentado, enfim, uma série de informações aqui. Além disso, o que nós fizemos? Né? Fomos lá, ok, agora a gente vai colocar as informações de contato corporativo. As informações de contato corporativo, nós criamos, né, um motor chamado, né, que a gente chama de Waterfall Enrichment, né, que é enriquecimento em cascata, que não apenas, Fernando, se a Datastone, se ela não tem o dado, se você vai lá, busca um dado e eu não acho aquele dado, eu vou em mais de 30 fontes e parceiros buscar essa informação para entregar a você em tempo real. Esse é um diferencial nosso muito bacana. Isso sem, basicamente, te cobrar um centavo a mais. E, além disso, nós fomos além e criamos as validações em tempo real. Porque a gente sabe o quanto a informação, ela, de certa forma, desatualiza. Então, o que eu faço? Na hora que eu vou te entregar o dado ali, eu vou pegar e vou validar aquele e-mail. Se aquele e-mail foi inválido, você vai saber na hora. Eu valido ali se ele tem WhatsApp, se ele tem o RCS, que é o mensageiro do Google, por exemplo. Eu vou lá, vou checar informações públicas, se a pessoa ainda continua naquela empresa ou não. Então, tudo isso em tempo real. Então, a diferença que eu costumo dizer aí entre a Datastone e as demais concorrentes, primeiro, né? Com as gringas, é aquilo. A gente está aqui no Brasil, obviamente, nós temos uma capilaridade de informação muito maior, né? Referente aí às nacionais, a gente tem esse conceito de atualização e validação de dados em tempo real e uma capilaridade maior, porque nós estamos tanto no mercado B2C como B2B também, tá? Não, muito legal. Porque essa é uma dúvida e eu fiz porque é muito comum, principalmente para vendedor, até do empreendedor, que ele me pergunta assim, tá, Fernanda, mas qual que é a diferença? Eu vi ali o site, a entrega tem uma funcionalidade ou outra, eu falo, cara, mas não é funcionalidade,
é como a empresa trata o dado. E uma coisa que eu sempre falo também, é normal, cara, não é normal, é óbvio que vai dar uma. Não vai ser tudo 100% perfeito o tempo Não, inteiro. não Que, existe base de dados 100% atualizada nesse mercado. Se exato, alguém vender isso, é falácia, entendeu? É falácia, não exato, tem jeito. exato. E outro ponto é que, cara, usa dados também que complementem. Tá tudo bem. Tem gente que às vezes que quer, tipo, uma verdade absoluta. Puxa, aqui, eu sempre tive uma fonte principal. Agora eu tenho usado a data como minha fonte principal porque meus dados estão muito assertivos. Mas às Bacana. vezes, pô, tem um plugin e eu puxo do LinkedIn e eu já valido aqui também. Então, Exatamente. assim, tira essa coisa da cabeça de, mas eu estou investindo. É muito. Tem gente que fala, mas vou ter duas plataformas, vou ter mais de uma plataforma. Cara, é onde tu vai tirar a tua matéria-prima para te trabalhar. Então, é um investimento na tua equipe e isso tem que estar, obviamente, lá dentro do teu custo de aquisição. Exatamente, né? E para você ver, nós estamos cada vez mais pegando esse gancho de precisar de múltiplas plataformas para validar o dado e trazer isso para o core do motor de enriquecimento da Datastone. Então, por exemplo, você fala, pô, eu puxo do LinkedIn para colocar lá. Fala, pô, se você pegar o URL do LinkedIn de uma pessoa que você tá lá, você pode jogar, por exemplo, lá na Datastone Uhum, que a gente vai puxar os dados, entendeu? Eu preciso fazer uma validação de e-mails de um fornecedor de e-mail. Não, cara, na Datastone você não precisa mais, entendeu? Porque eu garanto para você que a lista que você puxar ali, teu balance vai ser mínimo, vai ser mais soft, né, do que hard, ou seja, vai uhum, ter mais erros temporários do que erros definitivos de não, mailbox não encontrada, porque a gente não valida isso. encontrado. E cada vez mais a gente vai buscar nisso, né? A gente está com um projeto aqui, não vai sair esse ano, porque a gente está fazendo lançamento Data Review aí agora na sexta-feira tal, muita coisa para fazer, mas a gente vai começar a botar o nosso Copilot ali, entendeu? Dentro da plataforma. Então, na hora que você Sim, pegar e você jogar ali, olha, eu quero falar, por exemplo, com a Abcid e com a Fernanda, né? Como que eu devo abordar, quais são as dores, desafios, como eu devo abordar e quais são os melhores dados de contato e o melhor copy para cada tipo de canal. Cara, a gente vai estar ali com uma tecnologia dessa, entendeu? que legal. Ajudando as pessoas, entendeu? E aí deixa eu te fazer uma pergunta aqui, o que você ainda acha que você, principalmente com a experiência que você tem aí em várias empresas, apoiando várias empresas no ecossistema aí de startups, por que ainda tem diretor, founder, enfim, depende do tamanho da empresa, que ainda insiste em dar lista ruim para o seu time? É falta de conhecimento? Porque o branding talvez é muito forte de algumas empresas e é mais fácil eu errar contratando a que é mais falada do que tentando uma menos conhecida, talvez. O que Sim. que você acha sobre isso? Acho que tem alguns pontos aqui. Acho que um deles, eu vou usar uma generalização aqui, tá? Claro. Muitas empresas não têm um gestor direto de pré-vendas. Então, às Uhum. vezes, fica um pouco solto de quem que é o responsável por essa equipe? Reporta para vendas. Mas Sim. o gestor de vendas está muito mais preocupado ali em acompanhar muitas vezes os vendedores, o forecast de venda, do que está olhando a lista. Acaba cobrando mais a equipe sem entender ali se a pessoa está munida de ferramenta, de pitch, de tudo que precisa para performar bem. Quando vem do marketing, acaba o marketing em geral se distancia um pouco do outbound. Então, muitas vezes o marketing, eu já vi muitas operações assim. Pega uma Uhum. lista de MQL, pessoas que baixaram conteúdos, beleza, e passa para o pré-vendedor. Tipo, ó, essa pessoa aqui baixou 10 conteúdos nos últimos X tempos, ela não é tão fria, é um pouco mais morna, trabalha com essa lista. E o Sim. pré-vendedor não vai lá fazer o papel de higienizar essa lista. Então, muitas vezes a pessoa baixou o material lá, mas ela botou o telefone 999999, ela baixou um conteúdo, mas colocou um e-mail é, da empresa dela, às vezes do MEI dela, e ela não é o trabalho dela, então já é um Sim. dado errado também. Então, acho que o primeiro ponto é esse, da equipe de pré-venda às vezes fica um pouco solta e não tem ninguém ali acompanhando e ditando o ritmo, que quando eu vejo operações, eu vejo muito aqui na Rapport,
a gente tem uma comunidade de gestores também. Cara, os gestores de Legal. pré-vendas, eles estão lá hiper preocupados. Gente, meu dado aqui está dando erro. O que que vocês estão usando? Onde Sim. que eu poderia buscar tal coisa? Então, eles entendem, porque a equipe deles precisa trabalhar com esse dado super assertivo. Acho que tem um outro ponto também, que é essa ideia de volume. Então, se eu vou num evento e eu trago uma lista de 12 mil empresas, pô, é impossível a gente não bater a meta. Tem 12 mil contatos aqui, Sim. mas eu tenho que higienizar essa lista. Ela vai sair de 12 para, quem sabe, 300, sei lá, 1.500. E eu Exato. preciso ter um trabalho aqui também. Eu acho que talvez ficar um pouco distante, de fato, da operação acaba fazendo com que a pessoa não enxergue Uhum. esse ponto que às vezes é tão pequenininho, Sim. mas que tem um baita de um estrago, digamos assim, positivo. Eu acho que um outro ponto também, e isso eu vejo, cara, muito, e me agonia muito. Eu até gravei um podcast recente que saiu com o Davi da Dom Consultoria, o Uhum. podcast é o Sale Sniper. Legal. E eu comentei com ele que às vezes o pré-vendedor é o patinho feio da operação. Ele tá ali com uma meta absurda, trazendo pipeline qualificado, mas ele não estão investindo nele. É como se, essa pessoa é transitória, daqui a 1 ano e meio ela vai sair. Então, eu não vou investir em educação, eu não É. vou investir, às vezes, na melhor ferramenta, eu não vou investir em mandar ela para um evento, para ela qualificar as pessoas, para ela fazer a sua própria lista. Então, eu acho que tem uma série de pontos que partem de a área ainda não ter esse olhar estratégico, assim. Sim, sim. E quantas vezes, né, pegando nesse erro de gestão, nesse olhar de gestão, vou falar nem erro, enfim, Uhum, é um olhar. quantas vezes você já viu gestor culpar, demitir o profissional ali do que olhar para a lista e assumir a culpa de que, enfim, fez uma decisão, não sabe trabalhar a lista ou não sabe nem a própria definição do seu ICP e by persona. Você que está aí em contato diário com milhares Sim. de profissionais. É muito comum que isso É, né? aconteça, isso já aconteceu comigo lá atrás. Acho que é um dos erros meio que clássicos, assim. Principalmente, aí trazendo muito o meu caso, como foi lá no início. Eu era uma gestão nova. Eu não Uhum, entendia ainda as alavancas. A minha uhum. cabeça era, cara, a gente tem a lista, tá aqui. Eu espero que a pessoa higienize a lista dela, como eu fazia com a minha, e vamos embora. Nem todo pré-vendedor levanta a mão para falar que a lista não tá legal. Nem todo pré-vendedor entende que o problema é a lista e que chamar o telefone 4 vezes em dias diferentes e só chamar e ninguém atender, que isso pode ser um problema de lista, sabe? Sei. Então, eu acho que é comum, assim. Eu já cometi esse erro lá atrás. Eu acho que gestores que são novos na gestão e que não tinham ninguém ali antes acompanhando essa parte de dados, Uhum, acaba cometendo esse erro, assim, do tipo, pô, mas tu tem uma lista para trabalhar. O que que tá acontecendo? A lista sim. não tá boa, então bota mais lead. Às vezes tenta consertar com volume. A lista tá ruim, então vamos botar mais 300 leads no teu pipe e aí tu vai trabalhar. Cara, mas os 300 podem estar ruim também. A gente tem que dar um passo atrás. Às vezes trabalhar com menos leads, mas mais qualificados, eu poder abastecer com mais leads de forma diária, do que botar um monte de gente lá e eu ficar perdido até nas minhas atividades. É aquilo, né? Nessa hora tem que vir com humor, né? Nem com teu ex, tua ex aí, na quinta vez tu tá conseguindo dar match aí, imagina eu com uma lista ruim aqui, que eu não vou conseguir nunca É falar, tipo né? isso. E eu acho que tem um ponto aqui que as equipes também muitas vezes não se conversam, sabe? Sim. Tipo, não tem essa troca de, ó, não tá legal Ficam aqui. em silos ali e Ficam em não tem a silos, troca. Ah, muita operação não, cara, muita operação mesmo não trabalha com uma plataforma de sales engagement para fazer cadência. Então tenta uma vez, tenta duas, tenta três, descarta o lead. Então a gente não sabe o que está acontecendo ali. Não tem uma ferramenta ali que te fale quanto que foi bounced do teu e-mail, quanto que voltou, o que foi bom.
não tem taxa de abertura de e-mail, Sim. a pessoa está Não no tem escuro. E métrica, isso não é tem muito KPI, não comum. tem nada, né? É. Então, assim, o que é estar um dado errado e uma lista errada? Já está tudo Sim, errado, exatamente, né? sabe? A pessoa não tem muita clareza ali de onde começar a arrumar. A gente tem aqui, cadê? Deixa eu ver se eu acho. Tem uma pessoa Enquanto no tu acha chat aí, aqui que falou que recebeu uma lista aí. Aqui, ó. Não achei. Enfim, eu vi aqui. Ela recebeu uma lista aqui de um evento, né? Foi o que você falou. Deve ser, acho que a mesma pessoa, inclusive, aqui, né? E fala mais ou menos, não, fala aí. te vira nos 30, né? Aí é o que eu falo, cara. Assim, com tudo que nós temos hoje em 2025, com o IA, com uma série de ferramentas aí para você trabalhar, cara, time fazendo limpeza de base de dados na unha, cara. Ó, isso daí na verdade é punição do teu chefe, tá? Não, não é Joyce. Esse E, corno job aí é punição do teu chefe, porque já tem. Da próxima vez que acontecer isso, você vira para ele e fala: cara, ó, já tem umas empresas aí boas, tipo DataStone que eu ouvi falar, por exemplo, que te ajuda é, nisso daí, tá? é, Porque, cara, isso é mas punição, é perda de tempo e tá ali, de certa forma, afetando o resultado que a pessoa tem que entregar. É tempo pra caramba, a gente é, sabe. e é ignorância também, no sentido de desconhecer que É, tem outras é. formas de serem feitas. Então, por exemplo, a empresa que estava dando mentoria de manhã, cara, eles foram no evento super qualificado. A lista veio, já está pronta, a gente já conseguiu entender ali onde focar. Para o Sim. próximo, a gente já sabe outra estratégia para seguir. Então, assim, lista de evento, gente, eu adorava trabalhar com lista de evento. Pô, tem uma lista. Tem as empresas que foram, eu já tenho um gancho para começar uma comunicação. É muito mais fácil do que um lead totalmente do zero. Então, já tem um gatilho ali. Qual que é o meu dever agora? Limpar os dados e encontrar uma forma de priorizar essa lista, porque tem muito contato. Não trabalhar com todos do mesmo tempo. E até uma coisa que eu ia trazer para a galera da Rapport que está acompanhando aqui, me manda depois lá no na nossa comunidade, e quem não é da Rapport aqui e quiser ter uma troca, cara, eu abro a minha plataforma aqui da Data, mostro como eu estou Show. prospectando, a gente faz teste. Com meus mentorados eu faço isso. Bacana. Beleza, deixa eu abrir aqui. Então, Lindolfo, já libera mais crédito para mim? Libero, Aí eu vou libero. lá e falo, cara, Ai, você me vamos pediu prospectar. crédito, eu não coloquei. Alguém colocou? Pedir. Meu Não colocou, Deus. tá lá. A gente tá ruim nessa É um bot. comunicação, né? Pelo amor É, de mas Deus. é que tá corrido. Fernanda, Mas eu vamos lá. gosto Tá de mostrar, faltando. sabe? Legal, bacana. Não, eu acho que é isso. Você não acredita no que eu tô falando, não, né? Vai lá e testa. Testa, vai Eu lá. gosto de testar. Aliás, Abre. todos os alunos aí da Rapport estão convidados aí para a gente vai deixar o link no final aí da inscrição. Vão receber créditos gratuitos para poder, enfim, usar a plataforma, fazer ali pelo menos ali uma contrapartida do que vocês têm na mão ali. E quem sabe aí poder, de certa forma, indicar para o chefe aí, afins aí, ou a gente vai ter a partir do mês que vem planos gratuitos, tá? Que vai dar para o pessoal Muito legal. utilizar aí bacana aí, tá? Agora, faltando 10 minutos aí para o nosso papo terminar, vamos para um jogo rápido aqui, Fernanda. Como é que você identifica se uma lista tá, né? Fala pro pessoal, como é que identifica que uma lista tá comprometida? Que é uma lista boa, no caso. Se a lista está comprometida, ou seja, né, se é uma lista boa ou uma lista ruim, como que eles podem, ele, de certa forma, Ah, com tá. uma certa quantidade de tentativas ou algumas outras observações, falar, puta, cara, essa lista aqui ela está comprometida aqui. Ou eu levanto a mão ou vai ser entubado em mim aqui o resultado no fim do mês. Tá. Cara, primeiro ponto para mim é que um empreendedor tem que trabalhar com a plataforma de Sales Engagement, porque é lá que eu vou conseguir construir as minhas cadências e vou ter as métricas. Então, a partir do momento que eu disparei um e-mail e, sei lá, 40% voltou, opa, já perdi 40% do meu tempo aqui procurando dado que não tá legal. Então, ter uma plataforma que te dê essas métricas, do que voltou, qual que é a porcentagem disso, já consegue entender se aquilo ali tá bom ou não. Fê, mas eu não tenho uma plataforma dessas. A gente não Uhum. investe em nada disso. Como que eu tento fazer ali para me certificar de que o dado não vai voltar? Aí aqui eu diria para ti, se tu tá ali no momento de ferramentas gratuitas e testando muita coisa, valida em duas fontes. Tipo, vê o e-mail que tu tem da pessoa, entra no site dela. É um trabalho mais manual, mas Uhum. é o que tu tens.
Então, tenta Sim. entender, o arroba é o mesmo que está no site? Consigo usar uma outra ferramenta para tentar validar ali, comparar se as duas estão me dando o mesmo dado? Sim ou não? E outra coisa, fiz uma lista numa ferramenta gratuita e deu lá que estava super assertivo. Os e-mails estão voltando. Já vou fazer um teste com outra. Então, a partir do momento que tu percebe que os dados estão voltando, que o telefone é inválido, já tem que levantar a mão e falar, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui, eu preciso ou conferir esses dados, Uhum. ou entender aqui como que eu poderia fazer para substituir esse lead, porque não tá andando. Mas para mim, Legal. Lindolfo, trabalhar com pré-vendas e não ter uma plataforma de sales engagement, putz, é muito difícil, porque tu não tem controle do que está acontecendo, te Sim, falta dado para tomar decisão. exato. Bacana. E pergunta clássica, né? Volume versus qualidade. Eu já fui muito do discurso de, cara, qualidade sobre volume, só que sem um volume adequado, talvez tu não consiga entregar os teus resultados, ou principalmente superar os resultados. Então, para mim, é um volume adequado e uma qualidade super ali verificada. E aí, como Sim, que trabalha isso? Como eu trabalho isso? Entendendo que, para algumas cadências, eu vou me preocupar muito com a minha preparação, com a minha personalização, porque nos meus filtros eu entendi que esse tipo de pessoa ele é prioritário na minha lista, no uhum, meu trabalho. sim, Outros, eu vou trabalhar num volume maior, porque eu não tenho tanta informação. Eu vou trazer um pitch mais genérico, porém relevante. Eu vou tentar ganhar um pouco mais na escala aqui. Então, ter ali cadências que te permitam brincar um pouco mais com o volume do lado, mas de uma forma que tu traga de fato um problema que a pessoa possa se conectar e ter interesse, e sim. numa outra, uma lista às vezes um pouco menor, com super qualidade, mas que eu vou investir um pouco mais de tempo, porque eu tenho indicativos de que ela é prioritária, ela é tipo Tier 1 e não Tier 3. Legal, legal. Olha para você ver onde você foi, né? Você já foi já com numa visão já de separação de listas em tiers, etc e tal, É, prioridade, né? E obviamente a, a, a quantidade de leads, ela tem que ter qualidade, né? E aí, obviamente, quando você tem mais qualidade, o volume tem que ser muito maior, muito mais positivo para a equipe, para os KPIs e afins, né? Então, sim, é aquilo, os dois caminham juntos, mas o oposto, se você tá com uma lista ruim, não vai ter aquele cara que liga para 150 pessoas por dia, porque ele vai ter 150 tentativas, né? E basicamente exato. pouquíssimo acerto, tá? E aí, você tem a questão, ferramenta, ela resolve problema, ela resolve sozinho o problema de performance sem uma cultura de vendas? Ou você Não, acha que o cara, não, na verdade, se você tiver uma cultura ali, qualquer ferramenta vai. Explica um pouquinho essa sua visão sobre, tá, sobre esse tema. tá. Eu acho que ferramenta não resolve cultura e tudo parte da cultura da equipe. Então, se a cultura da equipe for, cara, a gente vai entregar independente do que aconteça, a gente vai entregar independente do que aconteça. Não adianta Uhum, colocar ferramentas ali, mas as pessoas não terem aquele comprometimento de usar a ferramenta da melhor maneira possível, de saber que é ali que eles vão ter o controle de tudo para entregar seus resultados. Então, o ideal é ter ferramenta e cultura. Mas se tiver é, uma equipe que a galera, cara, faz cada um de um jeito, tá todo mundo muito perdido, todo mundo meio que iniciando, tenha uma cultura de time. Qual que é a nossa cultura como time? Beleza, a partir disso, vamos buscar ferramentas e outras ações que nos apoiem e reforcem aquilo que a gente acredita, né, que a gente é, que são os nossos valores. Então, eu parto desse lado, assim, se o time está todo quebrado, eu vou lá e boto uma baita de uma ferramenta, se não é uma cultura do time usar, se eles não entendem o valor disso, às vezes ali não vai chegar a lugar nenhum também e vão ter desculpas e a galera vai se isentar da responsabilidade, vai transferir a responsabilidade. Então, primeiro organiza a cultura e depois isso se desdobra em outras frentes. show. Pessoal, estamos chegando aqui no fim aqui desse bate-papo aqui com a Fê aqui. Tem alguma
pergunta aqui que vocês querem colocar no chat aí, manda pra gente aqui que a gente bota, encaixa nesses minutinhos finais. E enquanto isso aí, eu vou fazer uma pergunta, Fernanda. Hoje, se você estivesse no lugar de um founder, né? Qual seria aí teu investimento, né, em ordem aí, talvez de prioridade em stack de ferramentas para o time aí de BDRs, SDRs? Tá. Primeiro, uma construção. Bom, aqui poderiam ser várias respostas, né? Porque a Sim. pessoa pode estar no LinkedIn, eu ia falar, cara, é estar no LinkedIn, essa pessoa ter ali um bom perfil e investir nessa ferramenta, que é gratuita, mas tem muitos leads, e a tua marca ali. Então, beleza. Entendendo que a pessoa usa o LinkedIn já para fazer social selling, criar conteúdo, se conectar com as pessoas. Construção de lista, meu primeiro ponto aqui. Ferramenta de cadência com um VoIP conectado para fazer as ligações e gravar as ligações. E uma ferramenta de AI para eu conseguir depois entender como é que está a qualidade desse trabalho e poder fazer análises. Então, tem uma lista, tem uma ferramenta para trabalhar essa lista e tem insights do que está acontecendo. Essa ferramenta aqui de Sales Engagement, é ali que eu vou colocar os meus experimentos de cadência, os meus experimentos de copy, é onde eu vou ligar para as pessoas e ter esse controle da ligação, e uma ferramenta de AI para me apoiar nesse processo. Obviamente, tudo isso conectado dentro do CRM da empresa, com os dados atualizados para eu poder extrair cada vez mais dados assertivos também. Então, acho que esses são os principais pontos. Bacana. Galera, não tá postando nada aqui. Vamos aí pro encerramento aí, Fernanda. Cadê os raposinhas aí, filho? Cadê os raposinhas que não estão aqui para mandar perguntas e respostas aqui, pra gente dar as respostas para o público aqui. Fernanda, queria agradecer esse primeiro Data Stone Convida. Tá? A gente tá até meio, né, do meu lado aqui meio travado, com problemas técnicos, enfim. Quero te pedir aí desculpas e pro público também aí a 5 minutos de delay aí. Mas foi, enfim, um prazer. É um teste em tempo real, né? As 24 horas. Cada momento que tava não dando certo aqui era tic-tuc, né? Gente, tem um link aí que eu quero aí, a equipe pode mandar, que é o link da Fernanda. Se vocês se inscreverem lá, mkt.datastone.com.br/Fernanda Garcia, Fernanda-Garcia, vai colocar o link aí. Ana, me ajuda aí, por favor. Né? E agora, eu queria fechar aqui. Qual o conselho que você daria, Fernanda, para quem nos assiste? Aqui no Lindolfo, para mim, voltou. Oi, desculpa, vamos lá. Se você tivesse que dar um conselho para como as pessoas, de certa forma, lidar aí com listas ruins no funil, qual que seria? Né? Descarta logo, ou, enfim, tenta por outras fontes, dá um conselho aí matador aí para quem está no dia a dia lidando com dezenas, centenas de dados na tua frente de contato. Tá. Acho que o primeiro ponto aqui que eu faria é tentar encontrar padrões. Perfeito. Então, tentar agrupar e entender. A minha lista está errada mais em um segmento específico do que outro, então eu vou trabalhar o segmento que a lista está mais adequada e vou ajustar a outra. Legal. Então, primeiro achar esses padrões, depois as empresas, entender o que está errado. A empresa está dentro do ICP, mas é o dado que está errado, então eu vou usar a empresa e vou atualizar o dado. Não, a empresa está errada, então não adianta o dado estar certo. Eu tenho que descartar esse lead e fazer uma nova prospecção. Então, acho que o primeiro ponto de tudo é a gente sempre olhar para o nosso CRM, para a nossa plataforma de Sales Engagement e entender o que está acontecendo lá dentro. Primeira coisa que eu passo para meus mentorados é: vamos tentar entender aqui, uma das primeiras, vamos tentar entender o teu pipeline. Tu sabe os leads que tu tem aqui? Tem confiança que tu vai bater a tua meta com eles? Eles estão dentro do teu ICP? O dado já foi verificado? Já foi enriquecido? Então, a partir do momento que tu fala, não, eu conheço os dados que estão aqui, as empresas estão dentro do meu ICP, super ponto. Depois disso, a gente vai entendendo,
né, se o dado ele tá organizado ou não, e aí entendendo, tá dentro do ISP, vou procurar dados novos. Não tá dentro do ISP, eu vou ter que descartar, porque não faz sentido nenhum prospectar essa pessoa, que eu não vou entregar valor para ela. Claro, claro. É aquilo, pessoal, que a gente costuma dizer, né, o dado ruim, ele de certa forma, ele custa caro para a empresa, né, mas a conta de continuar ignorando, ela vai sempre somando, somando, somando como uma bola de neve. Então, não ignore o fato de ter uma lista ruim, né, buscar aí, a gente teve 1 hora falando sobre papo de maneiras que a gente possa, de certa forma, ter um feeling melhor sobre qualidade de informação, de listas ruins, separação de contas, o que fazer quando a lista está ruim. E, obviamente, contem sempre com a Datastone para você ter a melhor lista de qualificação possível aí, tanto para B2B quanto para B2C. Fernanda, muito obrigado pelo bate-papo. Queria que você deixasse aí, tem um público aí que é nosso público aqui. Como é que te encontra nas redes sociais? Fala também um pouquinho aí sobre a Academia Rapport aí, sobre o seu trabalho, sobre o seu podcast, inclusive, né? Que eu tô seguindo ali, tô acompanhando. Fala um pouquinho para o pessoal, como é que te acessa? Boa, então primeiro, super obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui nessa hora. Eu que agradeço. Pessoal, vocês me encontram aqui por Fernanda Garcia, ali no meu destaque, no LinkedIn, já vai ter meu canal do YouTube, que tem conteúdo toda semana, vai ter o link para minha newsletter, vai ter também sobre a prospecção na prática, que é o curso da Academia Rapport, super completo, com uma comunidade hiper engajada, com muitas aulas práticas e também convidados que a gente traz que estão no mercado ali para trazer conteúdo para o público, além de Perfeito. AIs que a gente criou a partir das nossas aulas, de toda a nossa estrutura, que ajuda desde construir copy, cadência, até lidar com objeções. São os nossos xodós, os nossos alunos têm o maior prazer de usar também o super feedback. Recentemente, a Jéssica, minha sócia na Rapport, criou Legal. um podcast que é o Vendas Não É Bagunça. Eu estou como Bacana. co-host, então ela está lançando ali toda semana um episódio novo. Vocês podem acompanhar. Lancei aqui no meu LinkedIn, vocês vão ver também outros podcasts que eu participei, falando sempre de conteúdo de pré-vendas, de prospecção. E para mim, prospecção é uma alavanca estratégica. A gente acabou não trazendo aqui, não coube falar sobre AI, mas que é uma coisa super presente, que a gente também tem que estar o tempo inteiro se atualizando, colocando no nosso dia a dia para a gente ter cada vez mais eficiência e focar no que importa, que é ter tempo de estudar, de se relacionar, de construir relações e de manter essas relações também, por que não, com os nossos leads. Então, eu acredito que as empresas que veem a área de prospecção usando AI ou não, olhando para um GTM Engineer ou não, são as empresas que, de fato, trazem mais resultados qualificados, porque tem alguém ali olhando com atenção para essa parte de ter um funil qualificado. Sem isso, não adianta, porque eu não tenho ali como trabalhar. Então, fiquem super à vontade para se conectar comigo, para tirar dúvida. Também tô no Insta e cliquem aqui no link se precisar de ajuda. Fê, abre comigo a plataforma, vamos fazer um teste. A gente organiza ali um tempinho na agenda e bora fazer, que eu gosto de mostrar e a pessoa vê ali que funciona ou não para ela. Bacana, bacana. Olha, já fica aí com uma pauta aí para um próximo webinar aí, falar sobre AI e também sobre GTM Engineer, né? São assuntos aí bacanas. Brasil aqui está começando a falar agora sobre DTM, né? Go-to-Market Engineer. Tenho É um boas assunto bem bacana. indicações. Me interesso bastante pelo assunto, né? A gente está sempre conectado no mercado lá fora, então é legal. Vamos no próximo aí falar sobre isso. Fê, brigadão, até a próxima aí, pessoal, muito obrigado aí pela audiência e contem com a gente. Um abraço, até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.